Então eu acompanhei o jogo sim, esperava um placar mais elástico, por jogar com o Racing lá na Argentina, o buraco é bem baixo, então, de ficar tranquilo seria ali o ideal uns 2, 3-0 se possível. Foi 1-0 só, é um placar ali, tem que ter bastante cautela lá agora, né. Mas eu acho que é perfeitamente possível o Atlético passar sim. O jogo foi um jogo muito duro, como eu já imaginava, tá. Eu vi você e o José ali falando em 3-0 e tal, cara, esses loucos não acompanham o futebol do Racing, hein, cara, não estão vendo. O Racing que fez, se salvo engano aqui, a melhor campanha da primeira fase, tá. E o Atlético Paranaense, apesar de estar num grupo bem ridículo, né, um grupo ali amador praticamente, ele não conseguiu, né, conseguiu. Fazer aí a melhor campanha e na verdade ele acabou ficando fora inclusive da liderança, né, acabou tendo que jogar a repescagem, então acho que, né, eu achei aquele otimismo de vocês ali um pouco aquela empolgação um pouco além da conta, né, mas, né, acontece, é do jogo, né, o torcedor é por isso que a gente gosta tanto aqui no canal, preza tanto em trazer, torcedores, né. Nós queremos trazer torcedores justamente para esse tipo de situação. Porque a gente nunca vai conseguir falar de Atlético Paranaense tão bem quanto um atleticano, né. Nunca vamos conseguir essa situação, né. Então é importante ter o torcedor aí mesmo para trazer a sua visão, tá. Falando um pouquinho do jogo, né, esperar enquanto a gente espera o José entrar, falando um pouquinho do jogo, o Racing entrou melhor, começou o jogo pressionando, teve oportunidades ali de abrir o marcador, o Mikael é um grande goleiro mesmo, é um baita de um goleiro do que o Atlético está revelando aí. Eu até confesso que eu fiquei um pouco cabreiro quando o Léo Link perdeu a posição de titularidade, achei que era uma invencionice ali do Varini, né, mas não, acho que o Mikael mereceu aí a ocupar essa vaga, acho que ele está fazendo boas partidas, ele está fazendo o nomezinho dele também. Mas mas até os 30 minutos por ali, só o Racing praticamente teve chance de ganhar. Até que o jogador ali, o João Cruz entrou no lugar do Zapelli, se eu não me engano, o Zapelli sentiu ali uma lesão, saiu e entrou o João Cruz. Garoto, né, estrela da base, mais um garoto que vai render milhões aí aos cofres aí depois do Vitor Bueno, mas é mais um garoto aí que vem voando, que tá realmente arrebentando na competição, acho que ele tem tudo para ser a nova joia da base do Atlético. E tem estrela, né. Primeira bola que sobrou no pé do garoto, ele emendou um chutaço ali em diagonal, acertou o cantinho do goleiro indefensável, fez o gol da vitória aos 38 minutos e depois disso o Atlético até deu uma melhorada, né, depois do gol, principalmente no segundo tempo, o segundo tempo foi mais trocação, né. 2 times tiveram chance aí de vencer no segundo tempo, mas acabou que a vitória, ainda que uma vitória magra, né, uma vitória só por 1-0, acaba sendo um resultado espetacular, né, considerando aí o time que ele está enfrentando, a dificuldade que ele está enfrentando, e principalmente, o próprio Atlético ele trouxe para si alguns problemas ao longo da semana, para que davam indício até de que poderia perder esse jogo, né. Vocês acompanharam aí, o Nicão foi afastado, né, fizemos vídeo inclusive no canal sobre esse afastamento. Um afastamento que foi estranho, né, um afastamento que não ficou bem explicado ainda. Até se alguém tiver mais informações aí do Nicão, quiser falar um pouquinho agora, mas foi uma situação que conturba o vestiário, né. Por mais que o Varini depois da vitória tenha dito lá que afastou o Nicão para o bem do grupo, a gente sabe que é complicado, né. Nós estamos falando de um grupo aí de 35, 40 jogadores, eu tenho quase certeza absoluta de que não são todos os outros jogadores que queriam o afastamento do Nicão, né. Certamente ali, principalmente entre as lideranças ali, Pablo, Thiago Heleno, né, aqueles jogadores mais tradicionais, mais antigos de clube, né, tenho certeza que pegou o grupo de uma certa forma ali, e isso atrapalha, né, tumultua o ambiente na véspera de um jogo importante como esse, não dá para dizer, né, que não foi complicado, que não foi ruim isso, né. Enfim, sabem alguma coisa aí do Nicão? Não?
O senhor José vai falar com mais detalhes daqui a pouco, né, mas parece, pessoal, que já havia, digamos que, não vou usar esse termo rixa, que fica muito simples, né, mas já houve desentendimento entre o Nicão e o treinador no passado, em outro clube. Então a relação ela já vinha meio conturbada, digamos assim. Mas o Pois é. Nicão, o que me chamou a atenção foi, assim, o texto que ele fez para a torcida atleticana, demonstrando, assim, o respeito com o clube, com a instituição Atlético Paranaense, sabe. Deixando claro que por ele, ele queria um outro cenário, mas que ele vai manter-se Claro. treinando, né, e dando o melhor dele no Atlético, né. Ficou claro para mim, assim, sem ter informação, tá, aqui é opinião, ficou claro para mim que o desgaste do Nicão com o Varini não é de agora, né, pra mim fica bem claro que isso é lá do tempo do Cruzeiro, e aí tem algumas informações que foram colocadas aí que a gente não tem também a certeza do que acontece nos bastidores, mas teria se desgastado mais a questão do Nicão ter entrado no final do jogo lá contra o Vasco com a intenção do Varini de botar ele para bater os pênaltis e supostamente ele não quis bater ou, enfim, de alguma forma ali não bateu o pênalti, né. Teria sido aí a gota d'água, digamos assim. Mas cara, não é motivo, né, não é motivo. Você coloca o cara para bater o pênalti lá aos 45, 44, acho que ele entrou no segundo tempo. "Ô bicho, tu quer que eu ajude a classificar o clube, velho, me deixa em campo, né, me bota para jogar, me deixa tentar decidir isso, me bota só na gelada, né, só para bater o pênalti, correndo um sério risco aí de se queimar com a torcida e tudo. Enfim, não sei se é verdade, se não é verdade, mas o fato é que o Nicão, por mais que não tenha sido esse ano o mesmo Nicão de outra hora, né, não tem conseguido agregar tecnicamente o tanto que agregou já em momentos passados, principalmente nos títulos, né, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Ele é um bom reserva, né, é um cara que pode sim ajudar, pode agregar para o clube, e de certa forma ele faz falta, né, na minha percepção, né, ele faz falta nesse grupo aí, né. Que tu acha? É isso mesmo, Dani, Nicão faz muita falta, até porque o Atlético, digamos assim, ele não está bem, né. Tá acostumado com outro Atlético, outra escola, outra performance, né, então o Nicão, com o talento que ele tem, com a habilidade e com a liderança principalmente, que nessas horas que o time está instável, a liderança passa a ser fundamental, né, e a liderança ela é adquirida naturalmente, né, então o Nicão ele foi eleito para ser um líder do grupo, né, nesse momento agora É. mais delicado, essa semana, por exemplo, agora mesmo contra o Racing, um jogo fora, né, seria fundamental a presença dele. Não digo nem assim para jogar os 90 minutos, mas para dar um suporte para o elenco, sabe. Então, realmente ele está fazendo muita falta sim, com certeza, não so sem sombra de dúvidas. E já é um grupo curto, né, tu já tem um grupo com poucas peças, com poucas reposições, é um grupo que tu percebe que quando ele precisa mexer, o time decai em campo, né, ele perde qualidade quando começa a fazer as substituições. Também tem uma questão aí do Varini, na minha opinião, ele mexer mal, né, ele tem parece que ele planeja as substituições antes do jogo, né, porque não tá olhando o jogo, ele tira os jogadores que são os melhores da partida. O cara tá arrebentando no jogo, tá no ápice do jogo lá, tá, pô, vai sair o gol a qualquer momento, ele: "Não, não, mas esse aqui eu tinha pensado em tirar, então tira". Sabe, às vezes falta também, um pouquinho talvez de experiência mesmo. O Varini é um treinador que é novo ainda, né, um treinador que tem muitas ideias aí, muito, vamos dizer assim, é muito estudado, né, mas o futebol não é só estudar, né, o futebol também tem que ter a vivência, tem que ter aí, em alguns momentos parece que falta essa sensibilidade de aproveitar melhor o cara que está num momento bom na partida, né, e acaba atrapalhando um pouco isso também. Mas mas vamos lá. Além então da vitória do Atlético por 1-0 contra o Racing, nós tivemos na terça-feira, quem abriu na verdade as quartas de final foi o Fortaleza 0, Corinthians 2, no Castelão. Esse jogo aqui para mim foi surpreendente, tá, e foi surpreendente. O Fortaleza, o Lion, que vinha com uma grande campanha aí, chegou a ser líder, né, chegou a ficar mais de 10 jogos sem perder, que vinha que co na fase anterior eliminou o Rosário Central, né, com empate lá na Argentina e uma vitória esmagadora, diria assim, em casa por 3-1.
o grande Rosário Central que passou pelo Inter, por exemplo, na fase anterior. Acho que a minha câmera acabou a bateria. E acabou tomando um 2-0 do Corinthians, que foi barato, né? Foi barato esse 2-0. O Corinthians podia ter feito mais, inclusive. Jogou muito bem, jogou um futebol que a gente não vê o Corinthians jogar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Né? De alguma forma aí conseguiu, na Sul-Americana, o Corinthians mostrar um futebol muito melhor do que ele vem mostrando no Campeonato Brasileiro. E esse 2-0 fora de casa, agora o próximo jogo na Neoquímica Arena, na próxima terça-feira, agora praticamente, na minha percepção aqui, está liquidada a fatura, né? Alguém acha que pode ter chance ainda o Fortaleza de reverter essa situação aí e classificar para a semifinal? Ontem, né, estava vendo um pouquinho do jogo do Fortaleza e o técnico deles, claro, né, afirmou que tem chance, que ele vai para cima mesmo, né, e já montou um time ontem pensando no jogo dessa semana agora contra o Corinthians, né. É um técnico diferenciado e, assim, é muito difícil ele conseguir ali reverter, digamos assim, no cenário exato, né, mas eu ainda tenho um pouco de esperança que ele vai conseguir. É um treinador que me chama muita atenção já há algum tempo, sabe. Então, eu acho, assim, que ele é muito estrategista, que tem como, reverter ainda, sabe. Claro, a chance é mínima, né, mas eu ainda acredito que é possível, sabe. O treinador não vai jogar a toalha, né. Futebol, né, futebol Ele não disser que tem chance, eu ia ficar quem muito quem surpreso. quem que vai dizer que não, né. O trabalho dele É, é esse, né, é criar essa oportunidade, né. Mas assim, é muito difícil mesmo, né, vai ser um jogo que praticamente tá definido. Agora para futebol tudo dá certo, pode acontecer, né. Porque eles têm uma equipe bem certinha, faz às vezes bons jogos, acima da média inclusive. O Corinthians também não é aquele suprassumo, né, oscila bastante também, então, quem sabe. O senhor o José entrou, pessoal. vamos botar ele na live aqui. O Vojvoda, né, o treinador aí do Fortaleza, por sinal, é um treinador que é tido em altíssima conta, né, tem muita gente que fala muito bem dele. Eu particularmente acho que falta título para o Vojvoda, tá. Eu acho que ele é um bom treinador sim e tal, falta título. Claro que quando tu treina o Fortaleza, você pode ganhar o título estadual, pode ser considerado um grande, evento, né. Esse ano ele ganhou também a Copa do Nordeste, mas assim, eu acho que ele é um treinador que tem boas ideias, mas às vezes ele é meio doido, sabe. Esse jogo de ontem que tu se referiu ali, Dalton, ele sapecou o Bahia, meteu 4-1 no Bahia, e ele foi na contramão de todo mundo, né. Todos os times que estão de alguma forma disputando Sul-Americana e Libertadores pouparam hoje, né, nesse final de semana. O Flamengo, inclusive, que perdeu hoje para o time do Grêmio lá em Porto Alegre, o Tite deixou 16 jogadores fora do jogo, né, até uns 3, 4 lá por lesão, mas enfim, 16 jogadores do grupo principal fora do jogo, montou o time com um monte de guri da base, inclusive, rifou o jogo, quase ganhou do Grêmio ainda, né, mas rifou o jogo, e todos fizeram de alguma forma essa preservação, né. E o Vojvoda não, foi com o que tinha de melhor lá, foi com o Renato Kaiser, com o Lucheiro, com o Marinho, no segundo tempo entrou o Pikachu, que sempre entra no segundo tempo, né, Pochettino, Martínez, Zerco, enfim, né, foi com força máxima aí para cima do Bahia. Eu entendo, né, que é uma espécie de clássico deles lá do Nordeste, né, mas confesso que, cara, tu tem um 2-0 para reverter e tu não poupa os jogadores, fica muito muito difícil, né. Cara, eu não vi o José aqui não, cara, ele entrou? Eu não vi ele aqui. Ah, desculpa, Dani, acho que foi erro meu então, hein. É. Mas enfim, daqui a pouquinho o José vai estar aí para falar pelo menos falar de Série A, acho que ele consegue entrar a tempo. Mas enfim, acho que ficou muito difícil, acho que o Corinthians vai seguir, e o Corinthians que eu tô sempre torcendo para o Corinthians, né, cair nas competições, mas nesse ano particularmente, eu até que quero que ele vá um pouquinho mais para frente, para ver se ele se atrapalha no Brasileiro, sabe. Porque ele continua na zona de rebaixamento. Nessa rodada ele meteu um 3-0 lá no Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense não é mais referência, acho que todo mundo vai ganhar do Atlético Goianiense, ainda mais jogando em casa, né. Eu acho que o Corinthians pode se atrapalhar aí com essa questão das copas no Campeonato Brasileiro ainda. Só que eu sou o contrário, viu, torço para o Corinthians muito, que ele vai muito bem no brasileiro,
Porque aquela coisa, a gente acredita que o Coxa pode subir, mas vai ser difícil, né? Eu não gostaria de ver o Corinthians ano que vem na Série B brigando com o Coxa, não. Não, mas são 4 vagas, rapaz, são 4 Ah, mas vagas. Se o Corinthians cai, são 3, né. então, esse é o Mas problema, né? mas só pelo gostinho de ver eles lá, o povo se acha tanto aí pra mas enfim, vamos ver. Na quarta-feira, o jogo que não envolveu brasileiros, né, o único jogo que não tem brasileiros disputando, Lanús 0, Independiente Medellín 0, esse jogo lá na La Fortaleza, né, lá na Argentina. Jogo da volta, o Medellín tem uma ligeira vantagem aí por jogar em casa, né, mas eu acho que tá bem aberto aqui, tá. O Medellín na fase passada pegou um time chileno lá, o Palestino, que não é muito referência, né, empatou fora de casa, fez 4-0 em casa. Então por isso que eu dou uma certa, digamos assim, favoritismo, né, por ele jogar em casa e ter tido um empate na primeira partida, né. O Lanús, em contrapartida, venceu os 2 jogos contra a LDU, que é um time tradicional do Chile, né, e venceu 2-1 fora de casa, 3-1 em casa. Então o Lanús me parece que tem boas chances aí de fazer um enfrentamento e também conseguir a classificação. Qualquer um dos 2 que passar aqui, me parece que está bem pago, não vai ser surpresa não. E na quinta-feira, o jogo que encerrou, né, a rodada das quartas de final, o Libertad do Paraguai jogando em casa lá no Defensores del Chaco, clássico estádio, né, sul-americano, 0, Cruzeiro 2. Cruzeiro não tomou conhecimento do Libertad, teve bastante facilidade, podia ter feito até um placar mais elástico. Muita gente até se empolgou com esse jogo aí, viu possibilidade do Cruzeiro ganhar o título e tal. Eu na mesma linha do que o Rômulo falou do Corinthians, tá, eu acho que o Cruzeiro oscila muito, né. E não é assim, não é que nem o Atlético Paranaense, por exemplo, que ele se for olhar, o Atlético oscila entre as Copas e o Brasileiro, só que não é o mesmo time, né. O time que joga o Brasileiro é um time muito modificado em relação ao time que joga as Copas, né. E o Cruzeiro não, ele oscila muito com o mesmo time em campo. Então eu não sei, eu tenho um pouco de receio, apesar que o time mineiro aí fez altos investimentos, né, principalmente nessa janela de meio do ano aí, trouxe jogadores, que estavam jogando na Europa, jogadores de alto padrão, de altos salários, né. Acho que o Cruzeiro tem sim um bom time de futebol, mas não sei realmente até onde pode chegar esse time do Cruzeiro. Mas tem boa chance de ir para a final sim, né, porque o Cruzeiro, com essa vitória lá contra o Libertad, jogando no Mineirão agora na próxima quinta, é um acidente mesmo para ele sair fora, né. E o adversário dele sai do Medellín e Lanús. Então tem boa chance aí de estar pelo menos na final. O que que você acha aí, Rômulo? também acho, viu? Tá sim. E, e qual que é o placar que vocês acham que dá lá no Atlético e Racing? Eu sugiro ao pessoal um empate. Empate, será? Classificação do Atlético, claro, né, mas um empate. Você quer que o atleticano infarte então. Eu acho, Até o fim do jogo sofrendo cara, para não Isso, eu acho que é um jogo, eu vou te falar que eu acho que o Atlético lá ganha, hein? Vai ser um dois é, a um eu aqui. eu eu confesso para vocês que eu tô na torcida por isso, tá. Tô na torcida para que o Atlético ganhe, mas eu tô bem pessimista aqui, cara. Eu acho que o Racing, ele é um time copeiro, é um time argentino, tem raça, tem torcida, e vai fazer aquele ambiente de guerra. Eu acho que ficou muito difícil, tá. Acho que esse jogo tem cara de pênaltis, tá. Cara de pênaltis O esse jogo. Atlético, Ó, o José não vai conseguir entrar. o Atlético eu acho que é um time bem copeiro, sabe? Eu coloco o pé ali na Sul-Americana, eu acho que o Atlético, aquela coisa, é um jogo aberto, mas o Racing é copeiro, o Atlético também é, né? Então, Também coloco tem meus isso. votos ali no Atlético, acho que o Atlético passa. Eu acho que ganha ainda, vamos ver. Pelo bem do futebol paranaense, estaremos todos na torcida pelo Atlético, né. Todos estaremos aí torcendo pela continuidade do Atlético. O Atlético então, mais alguma coisa de Sul-Americana ou vamos tocar para a Vamos Série A?